Oi, Oi, boa noite, tudo bom? Como está? boa, tudo jóia, tudo bem. Mais de brilho aqui que estava muito escuro a tela. E aí, Paulo, prazer te conhecer virtualmente, né? Porque a gente só se conhecia por Né? Zap. Ok, Prazer também, boa noite. boa noite. Vamos conversar aí um pouquinho hoje. Vou aproveitar suas dicas também. Ah, joia. É um problema, né, que a gente tem porque as pessoas hoje não têm muita educação financeira, né? Uma coisa que não é um hábito de, das pessoas fazerem. A aluna entrando aí, Madi. Seja bem-vinda, Madi. Lá de Alagoinhas, viu? Sua live está intermunicipal. Então, Madi, bate o dedo nesse coraçãozinho aí. Vamos chamar um monte de gente aí para a gente começar a falar. Viu? Aí, Madi está dando boa noite, mas vamos continuar. Então, a gente hoje não tem muito hábito, né, de educação financeira. As pessoas normalmente elas não recebem a educação financeira dos pais. Tanto que a gente É, tem um eu reflexo mesma de, não sou boa. a gente tem um reflexo disso no que a gente tem um grande número de endividados, né? Se você for ver hoje, a gente tem 65% dos brasileiros estão endividados. Então isso é um reflexo de uma falta de educação financeira. Então É falta de isso, planejamento, né? como? Falta de planejamento. Isso, é o planejamento financeiro faz parte, né, da educação financeira. Assim, você planejar despesas, receitas, fazer um orçamento, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito, talvez porque virou um erro, um equívoco no uso da palavra, talvez isso confunda as pessoas. As pessoas falam muito assim, eu vou fazer um orçamento. E aí, na verdade, ele vai fazer uma cotação. Ele vai olhar os preços de um celular, aí vai olhar em várias lojas. Aí ele chama de fazer um orçamento. Na verdade, ele está fazendo uma cotação para fazer a compra. Se ele quisesse fazer um orçamento para comprar um celular, quando ele estabelecesse o planejamento dele financeiro, ele ia colocar: eu quero comprar o celular em setembro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, eu vou juntar o dinheiro para em setembro eu comprar. Isso seria um orçamento. O orçamento ele precisa de ter um período e as verbas especificadas para cada gasto, né? As pessoas normalmente não fazem isso. As pessoas normalmente, quando muito, anotam os gastos. A maioria dos brasileiros também nem anotar os Nem gastos, isso. né? Então, essa é a diferença de orçamento e cotação. É um equívoco justamente por causa da falta de educação. A gente não tem esse treinamento. Lá em, acho que é Singapura, uma criança de 7 anos, ela já sabe administrar todas as contas da casa. É ensinada na escola pelos pais. Então, há uma diferença no desenvolvimento. Não existe desenvolvimento e crescimento sem educação. Então, a gente ainda precisa ser um povo muito mais educado se a gente quiser ter um país muito grande e muito forte, com todas as riquezas que a gente tem. Boa noite, Michele. Então, o pessoal chegando aí são Leila, Madi, Michele. Vocês são do hospital, né? Mas então é uma coisa muito séria. A maioria das pessoas, por exemplo, você falou de planejamento. 85% dos brasileiros não fazem planejamento financeiro, entendeu? Então isso provoca um efeito, né? Ele tem um resultado na vida das pessoas. É porque, na verdade, parece muito fácil a gente fazer essa conta de que a receita precisa ser maior do que a despesa, mas não é tão simples assim, né? Exatamente. É para ser, mas não é. Ela é simples, a conta é simples. A questão não é a conta. A questão é o comportamento por trás da conta. Porque, Hum. observe, você já deve ter ouvido falar de um teste que é muito famoso, o pessoal sempre comenta muito na internet, que chama o teste do marshmallow. Eles pegaram crianças, colocavam numa sala e colocavam um marshmallow na frente da criança. E falavam, ó, se você quiser, você pode comer esse marshmallow agora, mas se você esperar 30 minutos, eu lhe dou dois marshmallows.
Então, era um teste de controle emocional. Então, o que acontecia? Muitas crianças, a pessoa nem precisava sair da sala. Ela já comia o doce na hora. Muitas outras aguardavam. Algumas com aquela agonia, esperando o doce, e outras aguardavam lá serenas chegar o doce. Eles fizeram esses testes, depois eles acompanharam. E eles viram que as crianças que tinham mais autocontrole, mais domínio próprio, elas tinham melhores resultados. Porque a gente tomar decisões impulsivas significa que a gente está raciocinando e está usando a parte de trás do cérebro. A gente está usando o sistema límbico, que é o sistema de reação rápida, de reação de ataque ou de fuga. Aí quando você raciocina, você usa a parte frontal do cérebro. Você vai para o lobo frontal. Aí você tem a parte complexa, pensamento analítico, pensamento de cálculo. Então, esse pensamento, ele consegue segurar o impulso. Então, o que acontece? O comportamento da receita e a despesa, ele vai ser o quê? O que vai dar ou não consumismo. Então, se você consegue controlar o seu consumismo, que todos nós temos, porque o nosso organismo é programado para sobreviver. Então, na escassez, a gente quer tudo para a gente, para poder a gente garantir a nossa sobrevivência. Boa noite, Natson. Qual é, entrando aí no boa noite, né? Então, o que acontece? Esse comportamento, Paula, ele tem muito reflexo no seu resultado. Na verdade, um dos pilares da metodologia que eu desenvolvi, que é MADOP, né? Que é mentalizar, analisar, determinar, orçar, poupar e investir. Aí o que acontece? Na parte de mentalizar, é o princípio, porque tudo começa aqui dentro. Se você não consegue se controlar, a sua reação vai ser de comprar. Vi uma promoção, o cartão já está estourado. Colega, me empresta aqui o cartão para eu comprar, depois eu te pago. Você não está conseguindo pagar o seu, você vai pagar o dos outros. Ainda vai arranjar uma inimizade. Tá entendendo? Uhum. Então, a Meirinha também, outra aluna da mentoria, né? Então, eu convidei os alunos todos para conhecer seu Instagram, saber as coisas de saúde também, tá acompanhando aí, tá somando com a gente, né? Então, Gabriel aí, meu sobrinho, lá em Alagoinhas. Sua live, aliás, está bombando em Alagoinhas, porque já entrou uns 4 aí, viu? Então, esse comportamento, ele é o princípio. Para você ter um comportamento de poupador e de investidor, de gastar menos do que o que você ganha, o que acontece? Você precisa ter aquela ideia de que você vai guardar de gastar agora para gastar mais no futuro. Porque quando você investe o dinheiro ele vai multiplicando, ele vai recebendo rendimento, juros, e ele vai ampliando. Então, o seu poder de consumo, ele amplia. E quando você faz dívidas, é o contrário. Toda dívida vai lhe trazer juros. Aí ela vai consumir o seu poder de consumo. Entendeu? Então você vai Uhum. encolhendo o seu dinheiro quando você faz dívidas. E quando você investe para, por exemplo, quando você faz um parcelamento de uma geladeira, de geladeira não, vou pegar para fazer um valor simples. Digamos que você vai comprar uma televisão, que é R$ 1.000. Aí tá lá, R$ 1.000, 12 de 1.100, 12 de R$ 100, dá 1.200. Então você pagou os juros. Ou então ele coloca lá 1.200, R$ 1.000 em 12 vezes, 1.200, 12 de R$ 100 sem juros. Na verdade tem os juros. Então se você chegar e negociar, É você para vai, mim. você vai ter desconto. Se você for juntando essa parcela, R$ 100, R$ 100, R$ 100, até chegar aos R$ 1.000, você vai chegar com mais de R$ 1.000, porque você vai ter os juros de 9 meses nas parcelas. Então você vai conseguir comprar e você ainda vai conseguir o quê? Que sobre dinheiro. Então você começa a fazer o seu dinheiro, é como se você esticasse o seu dinheiro, ele vai crescendo. E quando você vai pagando juros, é R$ 1.000, mas eu gastei 1.100 com juros. Eu encolhi, porque eu precisei de 1.100 para comprar uma coisa de 1.000. Entendeu? Quando você pede desconto, é como se você esticasse. Para o pessoal entender bem fácil, é o seguinte: digamos que você tenha um padrão de vida que você gaste R$ 1.000 por mês. A pessoa tem a vida simples, né? Meu salário mínimo, ela gasta o salário mínimo todo. Gastou os R$ 1.000. Mas ela fica fazendo dívida, se atrapalha, ela fica se complicando. Se ela começa a se organizar e ela negocia tudo que ela pode para comprar à vista ou comprar com desconto, esses R$ 1.000 dela,
ela vai conseguir fazer as coisas que ela faz e vai sobrar. Então ela mantém o padrão de vida dela, porém com sobra de recursos, que ela pode investir e no futuro ter uma vida melhor. Exato. Não Eu queria que parece você com... me falasse um pouquinho, já que você citou aí, esse método que você criou aí, como é que ele funciona, do que exatamente se trata, para o pessoal que está chegando aí para conhecer do que se trata. Certo. Ó, o método são 6 passos que você deve usar na sua vida financeira, né? Primeiro, a mentalidade. Você tem que ajustar a sua mentalidade. Hoje as pessoas falam muito assim, mindset. Mindset é uma palavra muito na moda, mas nem todo mundo entende o significado. Mindset nada mais é do que você falar a programação de mente ou programação de pensamento. Né? Um termo em inglês que a gente sempre acaba usando palavras em inglês quando tem um pouco uma dificuldade de um termo próprio. Mas mindset é o seguinte, se você pensar que investir é difícil, você nunca vai investir. Por quê? Porque a sua mente vai te gerar um sentimento de incapacidade, vai te gerar um sentimento de impotência, aí vai levar você a ação nenhuma. Se você acha que você não consegue, você não faz, né? Então, aí você não vai ter resultado nenhum, porque se você não investiu, você não vai ter resultado. É como uma pessoa, por exemplo, você gosta de cozinhar, Adoro. cozinha bem, Cozinho. então, se uma pessoa chegasse para você assim com um bolo bem difícil, confeitado, tudo, você encararia fazer? Acho que sim, mas é isso. Se a gente não encara, a gente não sabe se a gente consegue, né? Pois é, pode ser difícil, porque pode ter uma técnica de confeitaria diferente que você nunca usou, ou uma massa, uma coisa, mas você vai tentar aprender, né? Pode errar, mas vai acabar acertando. Então, é a mesma coisa com investimento. As pessoas às vezes ficam com muito medo de começar. Mas é como dirigir. Uma das coisas mais complexas que tem, que todo mundo quer fazer, é dirigir carro. Dirigir carro exige um esforço do nosso cérebro absurdo. Porque você tem que estar olhando vários veículos que podem vir Muito colidir ou não com difícil. você. Você tem que pensar na sua rota, na sua velocidade, no sinal, no radar, no pedestre que pode pular na frente do seu carro. Quando você começa a você dirigir, você deve lembrar. Você ficava pensando, tem que dar seta, tem que pisar na embreagem para passar a marcha. Depois fica tudo automático. A mesma coisa é na vida financeira. Quando você começa a investir, você vai com medo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui aplicar no título do Tesouro. Ficava nervoso, não sabia o que fazer. A primeira vez que eu fui comprar um fundo imobiliário, eu fiquei quase uma hora e não consegui acertar, porque a bolsa não é como não tem um preço definido, né? É renda variável porque tem um preço que fica oscilando. Então eu não sabia que eu tinha que dar o preço e aguardar alguém querer me vender pelo preço que eu dei. Então tudo você vai aprendendo. Tudo é um processo de aprendizagem, Paula. Mas vale a pena, porque você começa a colher frutos. Para você ter uma ideia, hoje você pode obter rendimentos de cerca de 4 a 5 vezes mais do que a poupança investindo em fundos imobiliários. Entendeu? Mas em termos de segurança do Em termos de investimento. segurança, qual é a segurança que você tem? Quando você compra fundos imobiliários, você está investindo em imóveis. Você vai ser dono de uma parte de um imóvel, que tem uma administradora que aluga esses imóveis para você, entendeu? Fundos imobiliários, você tem as vantagens de você poder investir em imóveis de alto padrão, sem, entretanto, ter todo o recurso. Você consegue imaginar você montando um shopping ou entrando numa sociedade para construir um shopping? É um investimento de milhões. Agora mesmo eu estava vendo um shopping foi comprado por 101 milhões de reais. Né? Comprou uma parte, 95% de um shopping. 101 milhões de reais é muito dinheiro para a maioria dos brasileiros. Mas você pode se tornar sócio desse shopping com 100 reais e receber, claro, proporcional a seu investimento. Então você vai receber um lucro proporcional ao investimento que você colocou lá. Mas é possível. Você pode se tornar de um prédio na Faria Lima com 4 reais. Então, um outro mito que tem que as pessoas têm, que é mentalidade, um problema de mentalidade, é que investir é para rico. Pensar, eu só posso investir se eu tiver 1.000 reais. Aí, então, quem ganha salário mínimo nunca vai poder investir. Não. Você consegue investir com 10 reais, com 4 reais,
com 20, com 40, com 5, com 2. Até Uma, para começar, né? uma ação da Oi hoje custa R$ 1,70, mais barato que um ônibus. É, Então você concorda comigo que qualquer pessoa, qualquer brasileiro hoje tem condições de investir? sem dúvida. Sem dúvida. Tem ações boas que você consegue comprar com R$ 5, de empresas boas, que pagam dividendo. Então você vai ser sócio dela, vai ganhar do lucro. Claro que você colocou R$ 5, os lucros, a porção do lucro que você vai receber é pequena, né? Mas você pode comprar mais. Você pode ir se tornando cada vez mais sócio da E empresa. pode ir reinvestindo. Isso é um dos segredos dos investidores. Quando você reinveste os dividendos que você ganha, o seu patrimônio final, num período assim, considerando uma carteira previdenciária, que é um período de 20 a 30 anos, você vai ter um ganho, você vai ter cerca de 3 vezes mais do que se Uhum. você gastar, você mantendo os aportes. Digamos que todo mês você deposita R$ 1.000 e você não usa os seus rendimentos, você reinveste. Aí no final de 20, 30 anos, você vai ter um rendimento 3 vezes maior do que o que você teria se você ficar gastando o que você ganha por mês. Se você não Uhum. reinvestir os dividendos. Então, é um dos segredos para poder aumentar mais a multiplicação. Na verdade, um dos segredos também de você investir é você esquecer daquele dinheiro, né? É você É, não depender dele, ou assim, não. Porque a gente ouve muito o discurso, muito é esse, né? De dica para investir. Ó, você vai colocar aquele dinheiro lá, vai comprar ação, esquece que você tem aquilo. na verdade, não Senão pode você ser acaba assim. vendendo a ação num momento ruim. É porque o que acontece? A pessoa tem que entender os tipos de investimentos, né? Você tem renda fixa e renda variável. Então, cada um se adequa a uma finalidade. A renda fixa, você nunca vai perder, só se você sair dela antes da hora. Por exemplo, existem investimentos que você não perde. Você vai ganhar um pouco menos, mas você sempre vai tirar mais do que o que você colocou. Seriam investimentos na Selic, por exemplo, CDB, CDIs, Tesouro Selic, ele rende diariamente. Então, todo dia aumenta seu dinheiro. Você pode sacar a qualquer hora. Agora, os outros têm data de vencimento. Aí, alguns você nem consegue sair do seu título antes da hora. E outros você tem que realmente colocar antes do vencimento. Ele pode te dar um lucro maior ou menor. Ô, gente, obrigado aí pelos coraçõezinhos aí, viu? O pessoal tá batendo coração. Tô apaixonado pela gente. Ou então pelo que a gente tá falando. Espero que seja o que a gente tá falando. Né? Então, Paula, aí essa questão de esquecer os investimentos não é muito legal, porque, por exemplo, se você tivesse comprado ações de empresas de aviação, agora com a pandemia, várias empresas tiveram muita queda. Mas é isso, o problema, o que eu digo de esquecer é porque você não pode correr o risco de vender essas ações em um momento ruim, entendeu? Você tem que saber o momento de vender essas ações também, entendeu o que eu É, tô dizendo? Se é, fosse é, para vender agora também, Tô entendendo. Assim, é uma ação, investir em ação exige que você vá estudando e se aperfeiçoando. A economia vem em ciclos. Então, sempre a gente tem um ciclo de recessão, um ciclo de alta, sempre você tem rendimentos bons, rendimentos ruins. Mas o que é que acontece? Algumas empresas não resistem às crises. Então, o perigo é quando você tem ações de empresas que não estão preparadas para resistir às crises. Por exemplo, você conhece o Banco Itaú. sim, Você acha que o Banco Itaú tem condição de resistir à crise? acho que sim. Pois é. Mas as pessoas estão vendendo as ações do Itaú e ela caiu de cerca de R$ 11 para R$ 8,90. Isso significa que eu devo vender as minhas ações se o meu preço era R$ 11? Depende. Se eu acho que a empresa não vai falir, eu vou comprar mais. Eu não vou vender. Entendeu? A hora de comprar é quando está em baixa. Isso. Se Desde é uma que empresa que tem uma confiabilidade boa, né? o cuidado é que o que acontece? Você não pode pensar que é uma liquidação de bolsa ou sapato. Tipo, né, que você pode comprar que vai dar no seu pé e acabou. Se você compra porque está barato uma ação, mas o mercado
indica que essa empresa não vai prosperar, você pode comprar achando que é uma pechincha e, na verdade, você acaba se tornando Jogando seu uma dinheiro para fora. você, entendeu? Então, por exemplo, você tem que analisar, né? Mas os tesouros direto, como os outros títulos de renda fixa, eles são empréstimos. Você está emprestando dinheiro a alguém. Então você empresta dinheiro ao governo. Aí o que acontece? Uhum. No prazo que você acordou, ele te paga de volta tranquilo, né? Aí a gente falou que voltando assim um pouco, a gente estava falando, né, da mentalidade. Uma coisa que as pessoas descobriram que vai estar mudando a mentalidade das pessoas nessa pandemia é que muita gente descobriu a importância de se ter uma reserva de emergência. Sempre você vê, né? Qualquer educador financeiro sempre vai falar, é preciso ter uma reserva de emergência, de 6 a 12 meses dos seus vencimentos, dos seus gastos, para você ficar, né? Se alguém perguntasse a você, se a, peraí, Marcos, que eu já falo. Alguém perguntou assim, se você parar de trabalhar, quanto tempo você consegue ficar trabalhando? Consegue ficar sem mudar o seu padrão de Sem vida, no mudar o caso, seu né? padrão, você consegue ficar sem trabalhar, se o seu rendimento parar agora, né? Aí o que acontece? Isso é a reserva de emergência. Se a sua reserva de emergência é zero, você não pode ficar nem um segundo. Uhum. Então, você tem que sempre ter uma reserva para esses momentos. Eu gosto de chamar de reserva de oportunidade. Porque você tem a oportunidade de resolver uma emergência ou a oportunidade de fazer um bom negócio. Né? Imagina que você tem uma reserva de emergência de 40 mil, que seriam, sei lá, 8 meses de seu salário, 6 meses, uma determinada quantidade, e de repente você estava pensando em trocar seu carro, aparece uma oportunidade, alguém vendendo um carro seminovo, perfeito, barato, mas ele só quer vender com dinheiro à vista, que é rápido. Você tem. Quando a gente tem, as oportunidades aparecem. Aí só respondendo a Marcos aqui, Marcos, para você avaliar se uma ação está barata ou cara, vai depender muito de que tipo de estratégia de investimento você quer fazer. Se você quer fazer um day trade, um swing trade, position trade, ou se você é um buy and hold. Se você quer comprar ação para ficar com Me ela xingou, recebendo dividendos. Falei grego, né? me xingou toda. Tá. É, existem basicamente dois tipos de posicionamento dentro dos investimentos, né? Dentro da bolsa de valores. Ou você é um trader, trader também, tudo o povo gosta de ficar chique falando inglês. Trader, a palavra é vendedor. Só isso. Então, um trader é uma pessoa que é vendedor, certo? Peraí que eu já respondo, Marcos. Deixa eu explicar aqui que Paula não sabe o que é isso, essas coisas todas. Eu tenho que explicar a ela. E quem mais não souber também vai pegar a ponga aí. O trader é vendedor. Então ele não quer ser sócio da empresa. Ele quer especular com a empresa. Ele quer comprar a empresa barata e vender cara. Então, no caso do trader, ele quer ganhar com o lucro da variação do valor da ação. Então, o que acontece? Ele pode ser um day trader, ele fica olhando a ação, ele vê, ó, essa ação está oscilando R$ 1 todo dia. Aí ele espera, quando a ação cai R$ 1, ele compra, quando ela sobe R$ 1, ele vende. Estou exagerando o valor, mas na verdade isso às vezes são centavos. Ele faz um trader que ele ganha 20 centavos em uma ação, mas ele negocia 10 mil ações, 100 mil ações. Aí ele faz esse dinheiro melhorar, entendeu? Ou ele pode fazer isso num dia, ou ele pode fazer isso passando de um dia, com mais de um dia, uma semana, 15 dias. Aí ele seria um swing trader, até um mês, coisa assim. Depois ele pode ser o que chama de position trader, que é quando você fica mais de 2, 3 meses com a ação para vender. E aí seriam os holders, né? Tem um outro também que é um mais novo, que chegou agora graças à tecnologia, que eles chamam de scalper trader. Eles querem comprar e vender ações em segundos. Eles estão achando que o Mas você mundo. trabalha com isso, no caso, né? Isso, na verdade, a pessoa, para ser trader, a pessoa tem que entender isso como profissão. Isso. Passa o Ela, dia todo no computador, analisando e esperando a oportunidade, esperando o vai- melhor momento. exatamente, ele vai ser Não um sei cara se que foi essa pessoa que perguntou aí, entendeu? perguntou aqui. Isso ele vai ser um leitor, ele vai ficar direto na tela, avaliando o preço, movimento de mercado, tem que estudar análise gráfica, análise técnica, né? E está fazendo.
No caso, como Tem uma Marcos, mentoria também para isso, né? Para ensinar a investir. como tem, não, existe mentoria. Assim, eu não faço mentoria para trader, swing trader, porque o swing trader, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas que fazem swing trader não ganham dinheiro. Porque justamente as pessoas pensam que vão fazer como um hobby e aí não se torna um profissional. E quando você vai fazer brincando, você vai tomar prejuízo, porque, como se costuma dizer no jargão da Bolsa de Valores, né? É o tubarão e a sardinha. Então, se você é a sardinha e você não faz o seu trabalho direito, o tubarão engole você, E né? para o investidor que tem uma outra profissão e que ele quer fazer, não como hobby, mas que ele quer justamente pegar esse dinheirinho que sobra e investir, mas não se preocupar com isso, que seria uma boa opção de investimento, entendeu? Aí a melhor opção é você se tornar um buy and holder, uma pessoa que compra ação não pensando em comprar e vender papel. Ele compra a empresa. Ele vai analisar, olhar uma empresa forte, uma empresa sólida, uma empresa no setor perene. Por exemplo, Para ganhar todo o lucro da empresa. a aviação é um setor perene. A gente sempre vai ter empresas aéreas. Mas se você for pensar, quantas empresas aéreas você já viu falir? Várias. Porque é um negócio difícil. Ele tem muita regulamentação governamental. É muito exposto à variação do dólar. Você vê agora, as companhias aéreas na pandemia estão todas sem voo, sem faturar e com despesas caríssimas. Imagina quanto não deve custar um leasing de um avião. Uhum. Então, você vai investir, colocar seu dinheiro numa coisa de alto risco, você pode ter um alto retorno, mas você também pode perder tudo que você colocou. Aí o que acontece? Tudo vem, como eu lhe falei, tudo começa na mente. Se você é muito ganancioso, tem uma mentalidade muito arriscada, tem um perfil muito arriscado de investimento, você vai procurar empresa que está se recuperando de falência. Por quê? Ela está desacreditada, está com preço barato. Mas ela pode dar certo e crescer. E você Não. ganhar ou não. Mas aí tem gente que não quer risco nenhum. Essas pessoas que não querem risco, não têm condições emocionais de ver. Por exemplo, eu já vi oscilação de R$ 3.000 no meu. Um dia olhar, 3 dias, 4 dias depois olhar, tá 3.000 a menos. Quando essa pandemia, no início do ano para cá, teve momentos que eu estava com 3.000 de prejuízo. Mas você tem que entender o quê? Que esse prejuízo, ele só existe se eu vender a minha parte na sociedade das empresas. Enquanto eu não vender, eu continuo sendo sócio do mesmo pedaço que eu já era da empresa. Você, na verdade, quando você trabalha com ações, você está buscando sociedade. É tipo assim, eu gostaria de ter empresa como a Magazine Luiza, uma Magalu, mas eu não tenho condições de hoje montar uma empresa como a Magalu. Aí eu faço o quê? Não, eu vou ser sócio da Luiza Trajano. Aí eu vou lá e compro a ação da Magalu e fico recebendo os dividendos que a empresa dá e paga aos acionistas. Então você tem que verificar. Aí tem vários, como o Marcos perguntou, tem vários indicadores, Marcos, que você pode olhar. Você pode olhar o valor da ação em referência ao lucro. Você pode ver o dividendo em relação ao custo da sua ação. Então você tem vários fatores. Isso aí, para você explicar e entender tudo, aí pode botar umas 5 horas de relógio que a gente faz uma mega monstra live e consegue, né? Ou faz Então, a mentoria, não sei. ou faz a mentoria. A mentoria a gente fala muita coisa. A mentoria eu passo toda essa parte, né? Eu pego a parte de mentalidade, ajustar a mente da pessoa para poder caminhar em direção a uma tranquilidade financeira. Eu faço a parte de como você vai fazer sua análise de finanças, de receitas, né, de despesas, estabelecer o orçamento para poder você, antes do orçamento, determinar seus objetivos financeiros, estabelecer um orçamento para você conseguir atingir seus objetivos financeiros e depois vem os dois últimos pilares, que é poupar e investir, que é outra coisa que as pessoas fazem confusão. Porque você vê as pessoas falando assim, eu vou poupar um dinheiro, vou botar na poupança. Só que o que Você está acontece? investindo. Isso é investir. Poupar é você deixar de gastar, é você guardar para você. Então, quando você fecha a torneira, escovando os dentes, e não deixa desperdiçar água,
Que todo mundo do ambiental fica falando, né? Fecha a torneira, não gaste água, olha o meio ambiente, para você não desperdiçar água. Você vai estar preservando primeiramente o seu bolso. Porque tudo que você joga fora é uma despesa que se chama desperdício. Então é um recurso seu. Você trabalhou. Aquele dinheiro entrou na sua vida porque você gastou um tempo de sua vida trabalhando para alguém ou fazendo alguma coisa para aquele dinheiro entrar. Se você começar a ter muito desperdício, você vai ter que trabalhar horas a mais para cobrir esse desperdício. Então, esse é o pilar poupar. A gente tem que ter uma mente poupadora, uma mente que guarda para você. Aí E essa depois, educação tem que ser desde criança. desde criança. Menino, não deixa a televisão ligada. Isso, apaga a luz. Minha avó gostava muito de falar assim para mim: Meu filho, você é sócio da Coelba? Eu nem sabia que eu podia ser. Aí hoje você é. Da Você Coelba vai não, ver mas a de som. aí, setor bom, setor perene, transmissão de energia elétrica. Isso. Nunca vai deixar de ter, entendeu? Você sempre vai Uhum. ter companhia elétrica, é um setor que é bom. Tem vários setores que são bons assim, né? E assim, a gente falou que ia dar umas dicas pro pessoal, né, de economizar na pandemia. Uma dica que eu dou é você sempre pensar. Você tem que sempre, como eu te falei, né, no começo dos lobos, né? Você trabalha com a parte de trás do cérebro, aquela reação instintiva, fuga, assalto, correr, perigo, fogo, é aquela coisa rápida. Você não vai pensar, você vai executar. Só que isso, quando a gente usa esse sistema nas finanças, normalmente você faz decisões erradas. Então a gente precisa sempre analisar. Aí uma coisa que faz é o que acontece. Quando chegou logo no início, as pessoas começaram a correr para estocar álcool gel em casa. Aí o que aconteceu com o preço do álcool gel? Lá pra cima. Lá para cima. Porque lei de oferta e procura. Eles não tinham uma produção imensa de álcool gel, mas houve uma demanda forte. Aí o preço subiu, ou seja, todo mundo pagou mais caro por um produto que era mais barato, apenas porque todo mundo quis consumir ao mesmo tempo. Aí esse consumo de todo mundo ao mesmo tempo é uma coisa que chama de efeito manada. Sim. Todo mundo correu para fazer aquilo. Então o efeito manada, ele tem que ser pensado. Ele era útil quando a gente estava no meio da selva, num campo, e alguém ouvia um rugido de leão, todos corriam para se salvar do leão. Quem parasse para tentar entender que rugido era esse, que bicho é esse, Era seria, com... seria comido pelo leão, seria o alimento da fera, né? Só que a gente não tem mais isso. Mas a nossa continuamos com a mesma genética. Então a nossa genética ela está programada para fazer isso. Se você observar às vezes você está no mercado, aí tem uma promoção, aí você vê muita gente, aqueles mercados que gostam de fazer aquele anúncio no som, agora não sei o que de 10 por R$ 2. Aí você vê todo mundo correndo. Às vezes você nem precisa daquilo, mas você sente um ímpeto de ir correndo também para disputar e conseguir para você. E tem aquilo também, o preço original era 8, subiu para 10 e voltou na promoção pelo mesmo preço que já era. E isso também é uma estratégia de marketing, né? Eles fazem essa estratégia para poder iludir. Você acha que está tendo um ganho, mas na verdade você não está tendo ganho. Tem vários É artigos. outra coisa também que é importante na hora, não só de investir, mas como na hora de decidir com o que você vai gastar seu dinheiro, é você observar, fazer uma pesquisa de mercado antes. Então, tipo, eu quero comprar uma geladeira no final do ano. Desde agora eu tenho que acompanhar como é que tá o preço, para saber se realmente, tipo, na Black Friday vai estar mais barato ou vai estar o mesmo preço que estava hoje. Ou vai estar mais caro até. Não é isso? Isso, Então, você você, nunca, quando a você gente, ó, planeja, você consegue saber, inclusive, isso. você sempre tem que planejar, até porque o ideal não é você, preciso comprar, vai lá, passa no cartão e paga a perder de vista. Não. O ideal é você começar a juntar, vai no lugar, pergunta, e aí, você tem, não tem, quanto custa, tem desconto, você já começar a negociar, entendeu? Esses dias aqui eu fui comprar, tava precisando, minha rede estava muito velhinha, aí eu fui comprar uma rede nova. Aí o cara começou a negociação. Eu sei que eu acabei conseguindo, acho que foi 30% de desconto. Aí a pessoa fala assim, 30% de desconto? Se você for pensar hoje, para eu ganhar 30% de desconto,
eu precisaria deixar o meu dinheiro 15 anos aplicado no Tesouro Selic. Isso dá para você refletir e pensar no poder que o desconto tem sobre as suas economias. Então, ó, cashback, fundamental hoje. Se você tem como comprar com cashback, não compre sem cashback. É um valor que você não vai conseguir ganhar. Por exemplo, Americanas. Eles não dão desconto se você pagar em dinheiro. Então, como é que você faz? Você bota o aplicativo dele, a Lei Biscuit. Quando você paga, você tem um cashback. Mesmo pagando no cartão. É um desconto que você ganha. Entendeu, Paulo? Você pode também fazer o quê? Você pode ter um cartão que permite, que lhe dê desconto quando você paga uma compra parcelada antecipado. Você sabia que tem isso? Não. O Nubank e o Inter, eles estão com isso agora. As fintechs chegaram para mudar a nossa vida financeira. O que acontece? Você compra uma compra parcelada no Nubank, você pode ou colocar o dinheiro, deixar ele rendendo e ir pagando mês a mês, ou você pode antecipar e liberar o limite do seu cartão pagando antecipado. Então o que acontece? Você queria comprar à vista com desconto. A pessoa não lhe dá o desconto porque é uma loja dessas, ou é a política de venda da loja. Não dou desconto se pagar em dinheiro. Você compra parcelado e pega o desconto do cartão. Você, paga, Antecipa. você compra parcelado no máximo de parcelas que puder sem juros, chega no aplicativo do cartão, antecipa o pagamento e o cartão vai te dar um juro de 1, o desconto é 1,8% ao ano. É pouco? A gente tem que entender que o pouco. Tem um colega, Alan, que ele costuma falar assim, sempre ele coloca assim no Instagram dele, o centavo é a semente do milhão. Se eu não me engano, acho que essa Sim. frase é de Warren Buffett. Mas você não vai ter 1 milhão se faltar um centavo. Isso. Então, o que acontece? Todo centavo vai ser importante na sua construção. Então, se você ganha R$ 1 aqui de uma compra, ganha 2 de outra, ganha 3 de outra, imagine que tudo que você compra você vai ganhando um cashback de 1%. O Banco Inter lhe dá um cashback no cartão de crédito de 1%. Em dinheiro na conta, devolve. Entendeu? Então o que acontece? Se você gasta R$ 1.000, você não gastou 1.000, você vai gastar 990. Que R$ 10 vão voltar para você. Mas você, então o que acontece? É como se você tivesse R$ 1.010. Seu dinheiro Em esticou, cada entendeu? compra dessa, você tiver uma economia dessa, no montante, Isso. Então, o que acontece? Se você gastar R$ 1.000 no cartão todo mês, e todo mês você ganha R$ 10 de devolução do cartão, em um ano você ganhou R$ 120. É quase um tanque de gasolina. Meio tanque, né? Que a gasolina está tão cara. Mas meio tanque de gasolina você consegue colocar. Então, são coisas que você vai, como eu falei, o desperdício é uma despesa que a gente vai deixando acontecer. Mas a gente pode ir cortando ela. E ela não vai acontecer, né? Então, aí você começa. Você, por exemplo, uma outra estratégia que eu uso, que eu recomendo para as pessoas, que eu ensino, é você faz um cartão que tem rendimento diário, como no Nubank, ou um CDB diário do Inter. Você coloca o seu dinheiro das suas contas do mês lá. Você vai pagar sua água, sua luz, seu combustível, né? Suas despesas, aluguel, telefone, internet, essas despesas fixas que você já sabe o valor. Então você pegou lá, transfere logo quando recebe o salário, o dinheiro para lá e deixa lá. Na data, e agenda os pagamentos. Naquele primeiro dia, tinha R$ 1.000. No segundo dia, já tem R$ 1.000,06. R$ 1.000,17. R$ 1.000 e R$ 1. Então você está fazendo sempre com que o seu dinheiro gere mais dinheiro para você. Você ia pagar aquelas contas do mesmo jeito. Se você fizesse da forma tradicional, como você sempre fez, quando você acabasse de pagar as contas, você gastou R$ 1.000, pagou todas as contas e não tinha nada. Se você fizer dessa forma, ao final você vai ter alguma coisa, entendeu? uhum, Aí é você, outra estratégia. aí você Que é deixa, de pouquinho em pouquinho. você vai estar. Eu gosto muito do conceito tem um conceito japonês que chama de Kaizen. Kaizen é a melhoria contínua. Aí eu gosto do KF, o Kaizen financeiro, que você sempre esteja melhor.
Se você estiver todo dia melhor, então cada dia você tem uma vida mais tranquila. Que é o que a gente quer, na verdade, é a tranquilidade financeira. A gente quer poder acordar. Não é a ideia. Muita gente tem a ideia assim de, pensa em investimento, eu quero ficar milionário, eu quero ficar isso, ficar aquilo. Essa ideia, não, você não vai conseguir através de investimentos sistemáticos. Por quê? Porque isso vai demorar 20, 30 anos. E as pessoas não têm paciência de esperar 20, 30 anos. Elas querem ficar ricas em um ano. Para você ficar rico em um ano, o investimento que você tem que fazer é diferente. Você não vai poder investir no mercado financeiro para fazer isso. Você vai ter que investir em quê? Em negócios. Você pode montar um restaurante muito bom e em um ano você ter 1 milhão. Tudo depende. Você pode montar uma empresa, uma fábrica, uma loja, um serviço. Isso vai fazer com que você ganhe muito rápido. Mas é mais arriscado. Todo investimento é assim, ó, risco e rentabilidade. Quando cai o risco, a rentabilidade também cai. Quando aumenta o risco, a rentabilidade aumenta. Eles andam juntos. Um acompanha o outro. Quanto maior a possibilidade de retorno, o, E mais rápida. o investimento é mais arriscado, né? Então, será que não estava rolando não? Entrou um monte de gente aí, não estava vendo. Boa noite ao pessoal que entrou, não vi, não estava rolando as perguntinhas para mim não. Também. O meu tá travado, tem pergunta? Não, o pessoal só foi entrando aqui que eu estava vendo. Vive, que eu vou fazer uma live com ela semana que vem. Carla, de Alagoinhas, aqui é de Alagoinhas, aqui é de Senhor do Bonfim, meu irmão que entrou aí. David Alves Silva, não sei se é seu conhecido. Célia É, Coelho. Célia Coelho também é de lá do Menando. de lado Legal, a galera tá jogando duro aí no coração, tô vendo. Muito obrigado aí. Botando a nossa live para subir, fazendo Uhum. essa. Manda um aviãozinho também, ó, manda para os colegas. E se vocês tiverem perguntas, joga aí na caixinha, que a gente vai respondendo. A pergunta do Marcos é porque é complicado para você falar como avaliar uma empresa, né? Porque tudo depende do interesse, da estratégia, depende do risco, depende da pessoa simpatizar. Por exemplo, você pode não querer investir em uma empresa por aspectos morais ou religiosos seus. Uhum. Agora mesmo tiveram alguns bancos que as ações despencaram muito por causa daquela notícia de corrupção com dinheiro, com lavagem de dinheiro, né? Que nos Estados Mas Unidos, JP de uma Morgan, então maneira muito resumida, pelo menos pelo que eu entendi, para um investidor que não vai investir tempo nisso, não vai fazer disso uma profissão, o ideal seria investir numa empresa segura a longo prazo. isso. Um E investimento todo mês pode você ser baixo, é isso, um investimento pode ser baixo, mas que você coloca aquele dinheiro lá e mantenha. E vá ganhando com os dividendos, e vai reinvestir correto? dividendos, isso. E Aí vai você tem que. reinvestindo ou vai tirando os dividendos, mas enfim. Um investidor que não vai fazer disso uma profissão, eu acho que seria o caminho melhor, seria esse, de investir numa empresa que tem uma confiabilidade boa, que tem um histórico bom e deixar aquele dinheiro lá. Esse é o bom. Mas para você ver, por exemplo, a Petrobras é uma empresa sólida. Mas ela passou Isso. agora um período, acho que foram 4 anos, sem pagar dividendos. Aham. Então você, como ela chegou a quase R$ 50 a ação e caiu até 4. Então, são fortes emoções, né? Se a pessoa tem que Você ter, comprando uma ação é uma coisa, você comprando 10 mil ações é um baque. uma coisa é você ter, né? R$ 100 lá investido, outra coisa é você ter 100 mil. E de repente E você vê os seus 100 mil virar viraram 4 mil. 8, não, Viraram 4 mil. virar, acho que seria equivalente a mais ou menos uns 80 mil. Não, 8 mil reais. Ela seria Isso, a proporção da queda. Então nem todo mundo isso. aguenta. Aham. Aí é aí que às vezes você se pega, porque você tira, vende no pior momento, porque Deixa, não consegue esperar se recuperar. deixa eu só responder essa pergunta do professor Marcos aqui.
Marcos, a Selic realmente, ela tem um rendimento baixo porque é o quê? Hoje está 2% ao ano e é o rendimento bruto. Você tem que descontar ainda a inflação e nominalmente ela vai ficar menor do que a inflação. Mas você tem que se lembrar do seguinte, né? Todo mundo tem que lembrar que a Selic, ela não tem o problema da marcação a mercado, que é um outro fator do Tesouro Direto. Mas o IPCA tem. Então, se você resgatar o título IPCA antes do vencimento dele, você pode sair ganhando menos do que a Selic. A Selic você tem que entender assim, como sua reserva de emergência, de oportunidade, para você ter aquele dinheiro lá disponível sem depender da variação de juros futura, né? Da curva de juros. Aí você está lá, por exemplo, você tinha sua reserva no Selic, chegou agora com essa queda de preço, você escolhe as ações boas, vende o Selic e compra. Quando as ações subir, você vai ganhar muito mais do que a Selic. E o movimento de manada é isso mesmo, ele sempre acontece na bolsa. A pessoa acaba sempre entrando atrasado. Compra caro e vende barato. Que demora de comprar e demora de vender. Aí passa do ponto. Tudo é um aprendizado, né? Você vai ter que ir aprendendo a acompanhar os preços, ver a evolução, aprender a. Assim, é um processo que a pessoa. Eu levei 3 anos para aprender, estudando, batendo cabeça. Né? A ideia da mentoria é que você vai acelerar essa curva de aprendizagem. Então, tipo assim, você vai em 10 horas ser condensado o que eu aprendi em 3 anos. Você vai sair entendendo. Essa que é a ideia. Então você tem dar um bom upgrade no desempenho da pessoa, né? E Não dá. existe também uma espécie de coach, de acompanhamento. Além da mentoria, existe uma espécie de coach depois que você vai acompanhando e a pessoa vai te consultando. Sim, a gente pode também a gente também faz esse processo de acompanhamento, porque como eu te falei, né? Muito das finanças vem da mente e são questões comportamentais. Então, por exemplo, pessoas que têm um perfil endividado, às vezes ela pode ter um problema de ser ter uma questão de ser compulsiva. Inclusive, existe até uma doença, psicologicamente falando, que chama hominomania. É uma doença de consumismo. Tem um filme muito bom, tem até ele disponível no YouTube, chama Os Delírios de Beckery, Os Delírios de Consumo de, acho que é Beckery alguma coisa, não estou lembrando agora o nome. Como? O pessoal do apoio aqui está me lembrando o nome aqui. Beckery Bruce, Beckery Bro, um negócio assim. Mas você acha fácil, Os Delírios de Consumo. Eu vou até botar essa dica de filme lá no Instagram depois. Então ela era uma consumista que lá nos Estados Unidos a facilidade de crédito é muito grande. Porque lá você pode ser preso por dívidas, diferente do que do Brasil. Então o que acontece? Eles dão crédito. Se você não pagar, você começa a ser procurado pela justiça. Entendeu? E você vai preso. Então as pessoas. Na verdade, nos Estados Unidos também tem uma questão muito diferente daqui, é que, tipo, quando você está ganhando dinheiro aqui no Brasil, quando você é um empresário que você começa a ganhar dinheiro, o governo começa a tirar esse dinheiro de você, né? Então, assim, imposto em cima de imposto, é coisa em cima de coisa que você pagar. E nos Estados Unidos, pelo contrário, quando você começa a ganhar dinheiro, parece que existe um incentivo do governo para que você prospere, para que você empregue mais gente. E é uma mentalidade completamente diferente da daqui do Brasil. Eu não sei falar muito assim essa parte de específica de investir nos Estados Unidos em termos de empresa, porque eu não conheço a legislação. Agora, assim, em termos de carga tributária, eles não são tão menos do que a gente não, né? A diferença, eu acho que talvez seja a aplicação dos recursos investidos. Mas faz parte. Nós não somos os piores, tem muitos piores, né? Esses dias eu estava vendo uma pesquisa que 50% do mundo vive com menos de R$ 600 por mês, né? Então é um grande número de pessoas vivendo numa situação muito difícil. Então, É. e a educação financeira, ela não é uma coisa para rico, ela é uma coisa para todos, porque ela vai ajudar você a viver melhor e mais tranquilo
com aquilo que você Como que tem. você tem? É porque muitas pessoas confundem a ideia de o que é riqueza. Se eu falar assim para você, você acha que uma pessoa que ganha R$ 1.000 e uma que ganha 20 mil, quem é mais rico? Depende. Depende, né? Porque se você ganhar R$ 1.000 e você só gastar 800, você todo mês tem Até porque 200. o custo de vida certamente é diferente. É, mas olha só a ideia. Se você ganha R$ 1.000 e todo mês você gasta 800, você todo mês tem 200 que sobra. Então você não tem, tranquilo. Mas se você ganha Que é 20 mil, 20% e da você, sua renda. se você ganha 20 mil, mas você troca de carro todo ano, quer sempre mudar de casa, quer usar roupa de grife, quer viajar para aqui, para ali, para colar, você acaba gastando 30 por mês. E aí você entra numa bola de neve, que é empréstimo em cima de empréstimo para sustentar um padrão de vida, uma coisa, e aí você acaba se atrapalhando. Então, é É a muito ponto- relativo essa questão. O conceito de você ter um Kaizen financeiro não é que você vai virar milionário da noite para o dia, mas é que você vai ter uma vida que vai estar cada vez você subindo o patamar, entendeu? Cada vez você está num padrão melhor. Você começou lá, você ganhava R$ 1.000, começou a juntar seus R$ 200, daqui a pouco você já consegue ganhar R$ 100. Você já ganha 10% a mais de seus rendimentos. Aí daqui a pouco você ganha 20%, entendeu? Então você pode dobrar o seu padrão de vida em um prazo através do investimento, da educação financeira. A educação financeira eu vejo como um meio de você promover a ascensão social. E me diga uma coisa, Eduardo, com relação à questão de planejamento, a gente vê em algumas dicas de tipo X% é você gastar com alimentação, X% você reservar para o lazer, X% você gastar com as contas da casa. Como é que é essas percentagens aí? Ó, existem vários modelos de percentagem. Então, se você pegar aquele livro Segredos da Mente Milionária, ele dá uma proporção. Se você pegar o Homem Mais Rico da Babilônia, ele dá outra. Pai Rico, Pai Pobre, ele dá outra. Na verdade, o que você tem que entender é assim: você tem que fazer o seu planejamento. Por exemplo, para uma pessoa é muito importante ter uma moradia boa. Para outra é mais importante ter um carro bom. Eu não posso dizer a você que quer ter uma moradia boa que você só pode gastar 10% da sua renda com moradia. E a pessoa que quer ter um carro bom, não, você só pode gastar 10%. Às vezes ele quer gastar 20% do recurso dele com a moradia, porque ele quer aquele padrão de moradia para ele, aquele padrão de vida, ele quer morar naquele bairro. O que a gente tem que entender é assim, a gente tem que pensar melhor nas decisões que a gente toma, sabendo que cada uma delas tem um custo. Se eu escolho morar num bairro tipo A, B, C ou D, seja lá onde for, cada um vai ter um valor. Se você for no lugar, o preço do pãozinho, do pão francês, é 10 centavos, no outro é 30. Você chega na loja do bairro, o tomate aqui é 2, lá já é 3,50. Então, a variação de preço de acordo com a zona da cidade, isso também implica um padrão de custo de vida. Então Uhum. você tem que saber, Começar o custo do aluguel e do condomínio. custo de aluguel muda, o custo de IPTU muda. Então, tudo muda de acordo com o que você mora. Então, o que é importante é você ver o quê? Eu ganho 100% da minha renda. É importante o quê? 10% pelo menos eu investir. Aí eu venho, ok. Você vai poupar para investir. Você vai fazer mais o que agora? Você vai pensar, vai fazer uma análise de o que você gasta com o mercado e você vai chegar a um valor. Você vai fazer seus gastos com a casa, energia, água, gás, vai chegar a outro valor. Gastos com transporte, outro valor. Gastos com educação, mais um valor. Então você vai ver os valores de cada categoria. É importante, pelo menos, colocar tudo isso no lápis para poder fazer um E planejamento. quando a primeira fase que você tem mais importante no começo, quando você começa a fazer, é você fazer bem detalhado isso, porque é como se fosse uma análise.
Como se fosse, não. É uma análise. Pense uma análise no microscópio, né? Você manda lá para o cara ficar contando as células, dizendo, ah, ele tem tantos leucócitos, fazer todo aquele processo de miudeza. Você precisa saber exatamente para onde vai seu dinheiro. Porque se mostra, já se sabe, que não vai ser o aluguel, não vai ser uma despesa grande que vai desorganizar a vida das pessoas. O que normalmente desorganiza a vida das pessoas é aquele lanche de R$ 23 no cartão, aí depois mais um sapato de 32, aí mais um cineminha, dois, três, quatro cineminhas no mês. Então aqueles pequenos gastos de R$ 30, R$ 40, R$ 80, R$ 60, que você não vai sentindo, quando ele chega no final do mês na fatura do cartão, aí bota a mão na cabeça e diz, que fatura louca é essa desse. Onde foi esse dinheiro? Mas, rapaz, como é que cartão cara é esse? Aí uma outra coisa, né? Que o cartão, na verdade, o cartão, o único gasto que o cartão te dá, único não, tem mais de um, mas assim, são os juros que você paga no cartão se você não pagar no dia, que são bem caros, e sua anuidade. Verdade. Se você pagar a anuidade no cartão, você tem uma despesa com o cartão. Todas as outras coisas que vêm na fatura não são despesas do cartão. São despesas suas que você pagou através do cartão. O cartão ele não é despesa, ele é meio de pagamento. Aí ele tem um custo do serviço, anuidade e juros se você não pagar no dia. Mas no cartão tem pizza no final de semana, tem gasolina do carro, tem uma calça nova, tem o mercado, tem a padaria, tem a peça do carro que quebrou, tem o livro para o filho. Isso são despesas que tem no cartão. Então, quando o cartão vem alto, é porque você teve várias despesas em várias coisas. Aí, o cartão ele tem uma vantagem, que ele pode lhe ajudar a você centralizar as despesas para você ter controle. E você pode estabelecer um limite. O ideal é a pessoa ter um cartão só e ter um cartão que é até a metade do seu salário. Aí ele dificulta correr o risco de se atrapalhar e se empipinar com o cartão de crédito. Que quando você não paga, ele vira uma bola de neve, né? Então você precisa fazer o quê? Manter um padrão de gasto. Nada de estourar. Aí você consegue ir equilibrando. E usar cartões sempre com o quê? Hoje é cheio de cartão sem anuidade. Então, por que você vai pagar anuidade se de tudo que você já compra, o cartão ganha uma comissão e a comissão não é baixa? Uhum. Então, não é necessário que a E gente pague. atentar também para esses que devolvem, né? Como você estava falando mais cedo, eu não sei se o pessoal que está aí agora se viu essa parte, mas que é uma dica interessante de você antecipar o Isso, pagamento para ter esse cashback no cartão. isso. Os cartões com Vou cashback. citar o seu cartão, se o cartão tem esse serviço, se tem essa característica, né? A gente tem, hoje tem o Melius, é um cartão que tem esse serviço. O cartão do Nubank, ele não tem cashback. Ele tem um programa, mas o programa de recompensa dele é pago. Agora, já o do cartão do Banco Inter, ele não tem, ele tem o cashback de 1%, tá? E esse Tá cashback acabando, tá tá acabando nosso. acabando nosso. Tá. Ó, foi, foi rápido. A gente, Obrigada, é. a gente pensa que Falando de dinheiro, a gente precisa de muito tempo para poder começar a entender e começar a aprender um pouco sobre isso, né? isso Mas é super são muitas importante. variáveis, viu?